Olá, estamos apresentando mais um podcast Visão 360. Eu sou Nicolas Barros, bolsista do projeto, que é coordenado pela professora Débora Bastos, e hoje estou aqui com a minha colega Ana Luísa, também bolsista do projeto, para falarmos sobre a 9ª edição dos Jogos dos Institutos Federais do Rio Grande do Sul. Convidamos a professora Simone Spotorno, o professor Leonardo Cunha e uma aluna que vai participar dos Jogos para conversar com a gente. Segue o episódio a seguir. Então, vamos começar pedindo para vocês se apresentarem, né, melhor a vida acadêmica de vocês e o histórico. Pode começar, Simone, por favor? Olá a todos e todas, então eu sou a professora Simone de Educação Física do IFE, Campus Rio Grande. Eu sou mestre em Educação pela Universidade Federal aqui do Rio Grande, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da FURG. Sou também especialista em dança pela Pontifícia Universidade Católica, né, pela PUC do Rio Grande do Sul, e graduada em Educação Física pela ESEF, Escola Superior de Educação Física de Pelotas. Estou no IFE desde 2016, atuando como professora de Educação Física e também em diferentes projetos ali que a gente acaba criando, né, dentro da instituição. Bom, olá pessoal, então eu sou o professor Leonardo, né, ou Léo, como alunos e estudantes aqui, colegas me chamam. Sou graduado em Educação Física pela FURG, né, sou da primeira turma de Educação Física da FURG, inclusive. Tenho mestrado na Escola Superior de Educação Física da Federal de Pelotas e também doutorado na Escola Superior de Educação Física de Pelotas também. Trabalhei no IFE já lá em 2010 a 2012 como professor substituto e depois 2013, até a partir de 2013 como professor efetivo, né? Estamos aí também, eu estava afastado agora para o doutorado, mas retornei esse ano e aos poucos voltando a conhecer a gurizada aí e estar ativo na escola. Primeiramente, né? Boa noite, meu nome é Heloísa, sou aluna do 2º ano de fabricação do integrado do IFE. Eu acho que a minha introdução vai ser bem mais curta do que dos professores, mas eu faço parte do Centro Estudantil Unificado aqui do IFE e participo bastante, estou sempre na volta de alguns projetos de extensão, principalmente da área dos esportes aqui no campus. Então vamos lá, vamos começar com o GIF, que está chegando aí. Primeira pergunta para vocês, como é que é o GIF, como que funciona essa questão dos jogos dos institutos federais? Nicolas e Ana, assim, eu acho o GIF um evento bem importante, né, porque ele está para além da prática desportiva, assim, né, a gente pode considerar, porque a gente, ainda mais nós aqui em Rio Grande, a gente está afastado, né, geograficamente dos outros IFRS, né, e acho que é um momento de muita troca, assim, cultural, troca de sociabilidade, sabe, nós também, enquanto professores, a gente acaba... é um momento que a gente consegue se aproximar dos colegas de trabalho, assim, que geralmente a gente se comunica só por e-mail ou pelo WhatsApp, né? Então, se a gente consegue ter essa troca, assim, vocês, enquanto estudantes, atletas, né? Mais ainda, porque acabam conhecendo outros colegas de outras cidades, de outros cursos, e tem toda essa troca, não só desportiva, mas cultural, assim, também. E o GIF, ele está organizado, né, são os Jogos dos Institutos Federais, eles estão organizados em 3 etapas, né, tem a etapa local, que é essa etapa onde o nosso IFRS, só lembrando que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem 3 institutos federais, né, a gente tem o IFE Sul, que pega essa região mais central, vamos dizer assim, do estado, por isso que o Léo falou geograficamente, né, aí a gente tem o IFE Farroupilha, o IFA, mais o oeste do estado, tá? E esse o IFRS, que é o nosso IFE, que ele pega mais essa região, vamos por norte, assim, né, do estado, né, e Rio Grande, que também faz parte do IFRS. Então, essa etapa local, que é a primeira etapa dos jogos, é só com o IFRS. É só com essas 17 unidades, 17 campi que a gente tem no IFRS. Aí depois a gente tem uma etapa regional, em que então pega, assim, toda essa região sul, né, e isso acontece em todo o Brasil, né, nos seus estados, os institutos federais estão acontecendo essa etapa local, aí depois acontece essa etapa regional, e dessa etapa regional saem alguns times, né, representando a região, né, para a etapa nacional. Então, como o Léo falou, então tem todo esse tempo, assim, acaba que é um evento que acontece o ano inteiro. Esse ano, em função das enchentes, né, eles
preferiram abrir mão da etapa regional, eles vão fazer a etapa local e a nacional, que inclusive não vai acontecer esse ano, em função do tempo, né, que ficou curto, mas os nonos jogos do IFRS, eles vão acontecer de todo jeito, vão terminar o ano que vem, mas é o nono jogo. Acho que o ano que vem a gente vai ter mais etapas, né? O ano vai ser puxado também. Mas essa é uma estrutura do IFE. E desde o ano passado, essa etapa local, eles resolveram dividir em 2 etapas, tá? Essa etapa local. Então, eles estão fazendo uma etapa onde a gente vai ter 4 modalidades, né, dos 2 naipes, né, que vai ser quem vai sediar, né, essa etapa para a gente é a unidade de Sertão, tá? Que vai acontecer lá de 26, 27 e 28 de setembro, e ali são as modalidades que tem nessa etapa, handebol, basquete, futsal e vôlei, tanto feminino quanto masculino. A nossa unidade, ela vai levar o vôlei e o futsal masculino e feminino. E como eu disse para vocês, desde o ano passado eles resolveram dividir, né? Então, esse ano também, em 9 de setembro, a gente tem a etapa onde vão ter as modalidades de atletismo, de jogos de mesa, tênis de mesa, né? Xadrez e vôlei de praia. E a gente vai levar o xadrez, o vôlei de praia e o atletismo. Dia 9, na verdade, é em Bento, né, Simone? Dia 9 em Bento, 26, 27 e 28 em Sertão. Tá bem. E agora, né, tu já falou mais ou menos as modalidades que a gente vai levar para o GIF, mas como foi o processo de seleção desses alunos, né? Porque devem ter bastantes inscritos, mas tem que fazer uma seleção para realmente os melhores. Eu acho que a Simone depois pode explorar um pouquinho mais, porque quando eu voltei para a escola, né, depois que eu terminei o doutorado, eu já peguei as equipes formadas já, né? O professor Lucas Link, que estava me substituindo aqui, acabou fazendo o processo de seleção. Mas geralmente através do processo de seleção já vai acontecendo um pouco através dos projetos, né, que você tem, que vai observando os alunos, e através das peneiras também, né, que acontecem que os alunos interessados se inscrevem e a gente vai fazendo essa observação, né, e selecionando os que estão então mais aptos a competir, né. E aí é interessante, né, já não está dentro da pergunta, mas já para fazer um link, né, que quando a gente trata de competição, assim, né, como essa, a gente dá o trato pedagógico é diferente do trato pedagógico que a gente dá numa aula de educação física, por exemplo, né? A aula de educação física tem que ser inclusiva, todos têm que, independente da habilidade que se tem, quando se vai, conteúdo é esporte, por exemplo, independente da habilidade, todos têm que ter acesso, né, e de poder participar da aula, né, de acordo com a vivência corporal que tem naquela modalidade ou não. Quando a gente trata com alunos atletas, né, que a gente vai para uma competição, é outra metodologia, assim, é outra pedagogia de ensino, vamos dizer, né? Porque aí sim tem uma exigência mais técnica, né? Porque a gente tem que selecionar alguns, não dá para levar todos, infelizmente, não dá para levar todos que têm interesse de ir, né? Então, o trato pedagógico é diferente, né? Há sim uma seleção dos mais habilidosos, dos mais aptos, né, a representar a instituição nessa competição. Mas é mais ou menos, né? A gente faz o que a gente chama de peneira, que é uma seleção, né, dos estudantes. A gente também, assim, embora a gente também observe essa habilidade do estudante em relação à modalidade esportiva que ele vai disputar, mas a gente também considera alguns aspectos, né, de ser um aluno frequente, né, de ser um aluno que não tem nenhuma intercorrência pedagógica no sentido de comportamento, porque é importante também valorizar essa conduta. Às vezes a gente tem alunos muito bons no sentido de habilidade, mas são alunos que não frequentam a instituição, né? São alunos faltosos, são alunos infrequentes, né? Então não é essa a ideia, é levar esses alunos que estão frequentando, que têm um bom comportamento durante as aulas de educação física, e então esse é um processo. Então, normalmente a gente faz assim, a gente faz uma inscrição, né, para todos os interessados, né, que têm vontade de ir. Existe uma faixa etária, né, que o GIF atende, que são os alunos de 15 a 19 anos, não de 15 a 19 anos em termos de idade, mas do ano de nascimento que completa aquela idade, né. E aí a gente vai, faz assim, vai ter um dia que a gente faz essa peneira, a gente observa os alunos jogando, praticando, levando em consideração aqueles outros aspectos, né, de comportamento que eu falei para vocês, e aí a gente escolhe os alunos. Existe também um olhar para aquele aluno, né, que
A gente sempre tenta pegar um aluno assim de primeiro ano, que está recém entrando, mas também tem os alunos que é o último ano deles, né, de participação do GIF. Às vezes a gente tem uns alunos que são bons, não sei o que, mas é o último ano do fulano, então vamos deixar ele ir, que vai ser a última vez dele, que os outros alunos têm mais 3 anos, né, 4 anos pela frente, que é mais ou menos a idade que eles estão aqui no IFE para poder levar. E, então, esse mais ou menos é o critério. Mas eu até diria, assim, ó, que esse foi o critério que a gente fez para escolher o pessoal do futsal e do vôlei, né? Já para o atletismo e o xadrez, a gente fez, assim, uma inscrição, né? Quem tem interesse em ir. E como tem dentro do regulamento, né, tem um número máximo de atletas, de aluno-atletas que a gente pode levar. Então, quando a gente percebeu ali que se passou, se excedeu aquele número, aquele quantitativo, a gente aí faria uma seleção. Era essa a ideia ali no atletismo e no xadrez. A gente não teve esse problema, até porque a gente também já teve um critério que acabou eliminando alguns, né? Se o aluno vai para Sertão, vamos tentar dar uma outra oportunidade levando para Bento. Mas tem alguns alunos que vão nas duas, mas é que não teve outro aluno que se inscreveu para aquela modalidade, né? Tipo, para correr 100 metros ou para correr 200, seja lá o que for. E por acaso é o aluno que vai para Sertão e Bento, então ele vai, né? Esse ano a gente teve, acredito que ano que vem a gente tenha mais procura de estudantes, né, para ir nessa outra etapa lá, que é de Bento, que é a etapa onde tem o atletismo, o xadrez e o vôlei, o de praia. Até o vôlei de praia não, a gente selecionou aqueles alunos que já estão mais acostumados com o vôlei. Pontuar, assim, a gente, daqui a pouco também, por que não teve uma seleção para o atletismo, né? O que acontece, gente? Nós somos poucos, nós somos somente 3 professores, né, aqui de educação física no FRS, com uma carga horária, a gente tem uma carga horária de aula bem puxada, assim, nós 3 todos, né? E a gente acaba não tendo perna para fazer e abraçar tudo que a gente gostaria de fazer pelo IFE, assim, né? Mais projetos, né? E daqui a pouco tem até um projeto de atletismo daqui a pouco, mesmo fora do ambiente escolar, né? Ou Praça Saraiva, por exemplo, que é um ambiente que tem pista, né? Mas a gente não dá conta, né? Pela nossa carga horária elevada de aulas e turmas que a gente não dá conta de abraçar e de fazer tudo que a gente tem vontade, assim, né? Então a gente vai, só que a gente não deixa de fazer. Eu acho que isso é o mais importante, a gente não deixa de levar os estudantes e de fazer as coisas. Tem coisas que a gente não acontece do jeito que a gente gostaria, mas a gente vai se organizando do jeito que dá e não deixamos de levar os alunos para as atividades, né? Só uma pergunta que nem estava no nosso roteiro, né? Mas acabou surgindo. O campus nunca houve a possibilidade de levar times para os outros esportes, como o handball, o basquete, porque a gente, como aluno, né, vê que realmente teria alguns alunos que jogam essas modalidades, a gente vê até pelo intercursos, né? Então, nunca houve a possibilidade do campus levar times para esses outros jogos também? Tem um número limite de alunos que a gente pode levar, né? E como a gente leva masculino e feminino, levar os times e mais alunos reservas, acaba que excede um pouquinho esse quantitativo, assim, de alunos, que a gente só pode levar 35 alunos, né, dentro dessas modalidades. Aí, o que acaba acontecendo? Antes, quando a gente não selecionava, a gente não levava alunos específicos para atletismo, só para tu entender, assim, sabe? A gente pegava os alunos que estavam lá no futsal e no vôlei e levava lá quem quer correr, né? E aí o pessoal ia. Então, a gente não conseguia levar um aluno que realmente treina atletismo, né? Às vezes tinha, coincidentemente, né? Até o caso agora do Nicolas, né? O Nicolas treinava atletismo também e joga futsal, então, coincidentemente, mas não foi assim, ó, o Nicolas foi pelo futsal, né? E aí a gente chamava ele para o atletismo. Então, isso é um dos motivos que a gente também não consegue levar as outras modalidades, né? E também teria uma outra questão, que às vezes é muito jogo acontecendo ao mesmo tempo, e às vezes, para poder levar as outras modalidades, como já se levou alguma vez, tu levava os mesmos alunos que jogavam futsal, que jogavam handebol, que jogavam basquete, e aí o que acontecia? Batia os horários de jogo, e aí o pessoal ficava tenso, a gente ficava correndo para lá e para cá, acabava que não ficava muito saudável nesse sentido. E eu acho que também, na minha opinião, depois não sei se o Léo quer falar, tem uma outra problemática. Pela carga horária que o Léo acabou de falar, de dar conta dos treinos, dar conta dessas especificidades, assim, né, da competição, vocês viram ali, né, o Léo falou da formação dele, mas até em termos da área da educação física dele, por exemplo, ele é um professor mais dos esportes. Eu já sou uma professora mais das ginásticas, mais das danças. Então, assim, acaba que eu não tenho a bagagem para dar uma aula de educação física, é uma coisa, mas para treinar uma equipe,
é diferente para tu levar lá, para tu estar num campeonato, para tu atender toda a demanda ali do jogo, né? Aquele feeling que tem que ter, troca de jogador, o jogo, o sistema tático, entende? Que acaba que isso a gente não aborda com tanta profundidade nas aulas de educação física, mas precisa ser abordada na hora do treino. E a gente não daria conta de treinar todas as equipes. Vocês imaginam que tempo que a gente teria para treinar o vôlei feminino e masculino, futsal feminino e masculino, basquete feminino e masculino e handebol? A gente já tem essa problemática, né, dos treinos do futsal e do vôlei, né? Vocês imaginam como é que seria? Então, isso também acaba sendo uma problemática para a gente levar, né, as outras modalidades. Não, contribuir, aí eu vou voltar um pouco na história, assim, né? Tu questionou, a gente já participou em outros momentos de GIF, de GERGS, com diversas modalidades, né? Com basquete, com handebol, com futebol de campo, inclusive. A gente jogou um sul brasileiro, né? Um GIF sul brasileiro de futebol de campo, em Santa Maria. Então, tivemos outros momentos, assim, que a gente teve outras experiências esportivas, assim. Mas eu acho duas coisas. A principal é isso que a Simone pontuou, que é o número limite de estudantes que a gente pode levar, né? Isso aí nos engessa bastante. E eu acho que um segundo ponto, talvez, não sei se a Simone vai concordar comigo, é a cultura esportiva que se instala em alguns períodos na instituição, por exemplo, né? A gente tem uma gurizada muito forte no vôlei hoje aqui, no IFE, né? Que jogam por equipes da cidade aí. Então, tipo, a nossa equipe de vôlei, que eu estou conhecendo agora, um mês mais ou menos, é fortíssima, assim, tá para além do nível escolar, sabe? Eu vejo os guris aqui no treino e tal, inclusive eles estão treinando nesse momento ainda, desde as 6h15 da tarde, são 20 para as 9 da noite agora, eles ainda estão treinando ali. É uma equipe muito forte, mas já é uma cultura, já tem uma cultura do vôlei, e essa cultura do vôlei acho que meio que se instaurou aqui no IFE nos últimos anos, né? Bom, o futsal é uma cultura já independente de período, né? O futebol e o futsal é uma cultura da nossa desportividade, vamos dizer assim, né? Então, mas a gente já teve em outros momentos equipes de handebol, de basquete, futebol de campo também, que a gente representou a cidade e o FRS Rio Grande nessas competições. Fazer uma perguntinha agora para a Heloísa, né? Já que ela é uma aluna ativa, que é muito ativa, né, nos esportes aqui do campus. A gente queria saber para ela, né, o que tu achou de participar ano passado pela primeira vez e também se isso te impactou em alguma forma positivamente depois que tu voltou para os jogos. Bom, eu ingressei no IFE em 2023, foi meu primeiro ano. E no momento que eu entrei no IFE, eu assim, jogo futsal, vôlei eu não sou muito, mas eu jogo. Futsal eu jogava desde criança, e quando eu entrei no IFE eu pensei, tá, agora eu vou ter que focar nos meus estudos, agora eu vou ter que parar totalmente com qualquer atividade que eu faço. Isso é praticamente um medo, assim, que é instaurado na gente, mas aqui, olha, pela minha experiência, foi ao contrário, né? Então, entrando no GIF ano passado, eu entrei somente no futsal. Esse ano eu tô indo pro vôlei e pro futsal. E foi uma experiência, assim, pra mim, praticamente surreal, porque mesmo jogando futsal há muito tempo, isso de viajar, de ter uma competição, assim, realmente, era algo um pouco novo pra mim. A experiência, o outro campus, né, que a gente conhece, os outros alunos dos outros IFs que a gente conhece, isso é uma experiência muito, muito boa. Até mesmo com o nível de praticamente uma irmandade que a gente cria jogando com o pessoal do nosso campus mesmo. E, bom, como eu disse, foi uma experiência super, super positiva. Quando eu voltei, eu queria ir de novo. Agora eu pretendo, assim, enquanto eu estou apta, enquanto me aceitarem, eu quero ir para todos os GIFs possíveis, de todas as modalidades possíveis. Então, isso foi para mim super, super positivo. O GIF que tu foi ano passado, pelo que eu entendi, foi um que vocês tiveram que ficar lá mais de um dia, né? Então, como é que foi essa questão de dormir lá? Vocês dormiam juntas, dormiam em hotel, em alojamento? Como é que era essa questão? Bom, ali a gente dormia no campus mesmo, de Sertão. A gente tinha alguns pavilhões, eu acho, creio que sejam pavilhões, separados justamente e meio que como criados em dormitórios, né? Eram salas de aula adaptadas que viraram os nossos dormitórios. Ali éramos separados em 2 pavilhões diferentes do campus Rio Grande.
a gente tinha uma sala de aula que era os times femininos e uma que era os times masculinos. A gente ficou, então, nessa sala, nós precisamos, né, levar nossos próprios colchões, tudo, mas é muito, muito, uma experiência muito bacana que a gente tem até de integração, porque normalmente aqui no IFE a gente disputa muito intercursos, por exemplo, que a gente divide, né, os cursos. Eu mesmo jogo mais com as meninas de fabricação, porque é o meu curso, mas ali no GIF não, a gente junta todo mundo. Até mesmo com conviver mais com as professoras, né? No caso, ano passado era a Beth, a Simone e o Bica. Então, ter essa convivência mais próxima foi também uma experiência muito bacana. Acho que a Simone pode complementar nessa parte também, porque esse ano também vai ter a etapa vento, né? Aí como é que funciona essa etapa? Vocês dormem lá, vão um dia antes, ou é bate e volta, já que é apenas um dia? É bate e volta. É bate e volta, Nicolas. Só que a gente vai sair na madrugada, né, Léo? A gente vai sair no domingo, ou mesmo na segunda-feira, né? E aí lá em Bento. Então, a gente tem que estar lá, tipo, umas 7 horas para o café da manhã, né? E depois a gente vai começa as competições às 8 horas, então a gente vai sair na madrugada, né? De domingo, né? Não tem essa previsão não está previsto, né? Alojamento nessa etapa, porque é um dia só de competição. Acho importante destacar, não sei se vocês iriam fazer essa pergunta, mas me veio na cabeça agora, que o transporte, a alimentação, está tudo incluído, né? Os alunos não pagam nada para essa atividade. Isso é importante também, né? Porque, às vezes, em muitos momentos, assim, de competições, em outros eventos, né? Às vezes as pessoas querem ir, mas às vezes tem um custo, né? E, nesse caso, os alunos não gastam nada, só ocupam o tempo deles, né? Indo, competindo, se divertindo e conhecendo, assim, várias pessoas. Agora, assim, caminhando para o final, né, do nosso podcast, do nosso episódio, eu queria falar, como aluna que não pratica esses esportes, né, tendo jogado intercursos na vida, é muito legal a experiência, né, de ser uma aluna dentro do IFE, e, por exemplo, eu sou colega da Heloise, e depois, ano passado, foi outra aluna da minha turma também, para o GIF. É muito legal como alunos do IFE ver esses nossos colegas atletas indo e voltando do GIF, contando todas as experiências, os perrengues e tudo o que aconteceu. Então agora a gente sabe a visão dos alunos, né? E de vocês como professores, como que é essa experiência de ir lá ver os alunos jogarem, competirem pelo nosso campus? Bom, Ana, vou falar um pouquinho então, né? Como eu disse, que eu sou mais dos esportes, assim, eu gosto de competição, né? Eu gosto de competição, acho que tem muitos prós na competição, né? E assim, é o que eu sempre falo para os meus alunos atletas, assim, né? A gente está representando não só uma instituição, o IFRS, mas a gente está representando uma cidade, a gente está levando o nome da cidade, né? O nome do Rio Grande para lá, assim. Então, a gente, como a Heloise falou ali, vira meio que uma irmandade, sabe? A gente fica muito unido, assim, sabe? Inclusive, geralmente os alunos, que são os alunos atletas, assim, a gente acaba criando um vínculo muito forte, né? Com o passar do tempo, assim, é um pessoal que depois se forma e a gente acaba mantendo um contato, uma relação, assim, porque é um vínculo diferente do que tu só dar aula, assim, né? Não que a gente não tenha uma relação boa com nossos alunos, a gente tem com todos, mas quando tu viaja junto, quando tu passa esses perrengues juntos, né? Quando tu vibra junto, quando tu comemora junto, quando tu chora junto, né? Por uma derrota, então é uma relação diferenciada, assim, que tu cria um vínculo diferente, né? Com a gurizada. Então, são sempre experiências muito boas, porque eu sempre gosto de pontuar isso. O IFE tem um público, né? Os alunos do IFE são muito bons e geralmente, no geral, né? E via de regra, os que participam das equipes esportivas são alunos muito dedicados, assim, né? Então, a gente acaba tendo só alegrias e experiências boas para se guardar e para contar depois. Bom, diferente do Léo, assim, sabe? Eu posso ser uma pessoa competitiva, mas eu não curto, não é que eu não curto, eu fico muito tensa nessas competições, assim, né? Porque eu fico com o coração na mão. Mas o que eu acho legal, entende? Eu acho que é uma oportunidade, uma experiência legal para o aluno, então isso me motiva a participar, me envolver, né? Sair de casa, né? Deixar a minha família
passar um dia fora, às vezes 3 dias fora, né? Porque eu entendo assim o potencial que tem nesse processo de formação dos estudantes, essa experiência, né? De participar de uma competição, de lidar com todos os momentos que a gente lida ali, né? De estar longe da família, de competir, de ter uma derrota, né? Então, isso eu acho importante para a formação deles, né? Enquanto estudantes. Então, isso me motiva a participar de me envolver e de levar os alunos, né? A estar ali com eles. Então, acaba que isso é o que me motiva e eu acho essa experiência. Eu acho legal também, isso o Léo falou bastante, os alunos acabam nos conhecendo de outra forma, né? Talvez aquela seriedade, né? Até o Léo brinca comigo que eu sou braba, que eu sou furiosa. Eu acho que ele brinca, né? Porque eu acho que eu não sou brava, né? Não sei, né? Tem 3 alunos, não, 2 aqui. O Nicolas, eu nunca tive a experiência de ser professora em aula de educação física, né, Nicolas? Só em outros espaços, mas talvez o jeito sério que a gente tem, mas eu acho que a gente acaba, porque a gente não consegue ser 100%, né, sério nesses momentos e brinca um pouquinho mais, né, e justamente isso acontece porque são alunos tranquilos, são alunos, eu diria que assim, que respeitosos, no sentido, tá, gente, agora a gente vai pro quarto, a gente vai descansar, graças a Deus, assim, a gente nunca, graças a Deus não, graças ao comportamento deles, a gente nunca teve nenhum problema nesse sentido de comportamento, né, com os estudantes. Então, eu acho, assim, uma experiência bem valiosa, assim. Enquanto eu aguentar dormir no chão, né, porque a gente dorme no chão, né, não sei se você sabe, mas a gente poderia ficar num dormitório que tem para os professores lá, mas a gente opta em ficar com vocês no alojamento, e porque eu acho que é uma experiência bem boa mesmo. E agora, finalizando, né, como que está a preparação de vocês, já que estamos aí nas vésperas, né, dos jogos? E também como é que é a relação dos alunos lá, já que o GIF, né, ele tem como propósito integrar os alunos, como é que é essa relação de integração deles mesmos como time aqui e lá com as outras equipes? Bom, preparação, Nicolas, eu vou falar um pouquinho sobre a preparação, que eu digo que é uma correria, né? Porque ir aos jogos envolve muitas questões burocráticas, né? Não é só vamos montar a equipe, treinar e... Não, a gente tem que ver ônibus, relação de quem vai no ônibus, reunião com os pais, a documentação para os pais e para os alunos atletas assinarem, né? É questão de organizar o material para levar. Então, envolve... participar de um evento desse envolve uma série de coisas, né? Não é só ir viajar lá e curtir, não. Tem muito trabalho nos bastidores, vamos dizer assim, né? Como a gente fala. Então, qualquer brecha entre uma aula e outra, eu e Simone está nessa correria de vendo relação de nome e preenche formulário e, né, toda essa parte burocrática que se exige uma viagem com estudantes, assim. Então, a gente acaba fazendo porque, como a Simone disse, o retorno depois, as experiências que a gente possibilita para os estudantes é gratificante, assim, né? Mas é puxado, assim, sabe? Todo o processo é puxado. Inclusive, como a Simone já apontou, ficar lá, dormir no chão, né? Tomar banho em vestiários, fila para tomar banho, um monte de coisa. Então, vários perrengues, né? Às vezes a gente deixa o conforto do nosso lar para estar lá com vocês, assim, porque a gente sabe que é importante esse momento, vocês passarem por esses momentos durante o processo de escolarização de vocês, assim. Eu acho que, como você falou da preparação, né, de como que a gente estava se preparando. Então, tem toda essa preparação de treinos, né, onde os alunos estão ali. A gente está tendo... É difícil fechar um horário, né, porque são alunos que estudam de manhã e de tarde, e o horário do meio-dia não é legal, assim, para a gente, professor, principalmente quando a gente tem... Para aluno também não é legal, né? Quando a gente dá o último horário de aula pela manhã e tem o primeiro horário da tarde, gente, é horrível o meio-dia. Aí seria desumano, né? Um treino nesse horário, então a gente às vezes opta por deixar a tardinha, mas aí tem uma série, assim, de problemáticas para alguns estudantes, né, a questão de morar longe, mas assim, gente, às vezes não tem o que fazer, entende? Então isso mas é uma coisa que a gente acabou que conseguiu se organizar. Mas existe uma outra parte também, né, que a gente procura sempre fazer uma reunião com os responsáveis ou alguma pessoa, né, relacionada a esse estudante, porque às vezes o estudante é maior de idade, né, tem 18 anos. Então, mas como o Léo mesmo diz, ele tem 18 anos, mas ele não depende dos... Então, é importante que esse alguém saiba que este aluno não está na cidade naquele momento. Então, a gente também tem essa parte que é importante, que é um contato com os pais, para os pais nos conhecerem, para eles saberem tudo o que vai acontecer, né, durante a viagem. Eu acho que também isso faz parte desse processo. Não, eu acho que é isso, Nicolas, assim, a gente é muito esforço, assim, ir, né, como eu falei, envolve bastante envolvimento nosso e dos alunos, né, porque, como eu acabei de pontuar, não é só treino, né? Além da pós-aula de educação física, não é só os treinos,
os treinos à noitinha e à noite, é a parte burocrática, é ver ônibus, mas é um trabalho prazeroso pelo respaldo que vocês dão depois para a gente, né? Para essas experiências que vocês levam para a vida depois, né? Experiências de sociabilidade, de poder participar de um evento em outra cidade, conhecer outras pessoas, outras culturas. Então, eu acho que tudo que envolve participar de um evento nesse nível é o que nos encoraja a continuar fazendo, né? Mesmo com todo o trabalho que isso dá, mas a gente segue porque é a nossa função enquanto educador também. A gente sabe o quanto esses momentos são importantes para a formação, não só de estudante, mas pessoal de vocês, né? Então é isso, a gente agradece pela presença de vocês aqui, desejamos boa sorte para o Campus Rio Grande, né? Que traga muitas vitórias, muitas conquistas e que seja uma viagem tranquila, todos voltem bem. E a gente deseja tudo de melhor para o nosso campus lá. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que tenham gostado do episódio de hoje e sigam nos acompanhando. E não te esquece, nos sigam nas redes sociais e acompanhe o andamento do nosso projeto aqui no campus. No Instagram, @visão360_podcast. No YouTube, podcast Visão 360. E no Spotify, Visão 360 Podcast.